Olá amigos do Medicina Integrada, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Essa videoaula é a aula 2.2, tá? De anamnese. Nosso método de estudo ele é muito fácil e prático para você. Nós criamos vídeos, aulas para você assistir, entender e ter em mãos ao final do vídeo o seu resumo de estudos. Assista a aula pausando o vídeo e copiando as informações ao final do vídeo. Seu resumo estará pronto. Utilize folhas de sulfite e cores variadas para ilustrar e anotar as informações do vídeo. Uma boa aula. Anamnese do sistema endócrino, hipotálamo e hipófise. Como falamos na aula 2.1 dos nossos outros sistemas, na aula 2.2 vamos falar do sistema endócrino, sistema neurológico, sistema ósseo e assim por diante para dar continuidade à nossa videoaula. Anamnese do sistema endócrino. Vamos falar agora sobre algumas alterações do hipotálamo e hipófise. Quais seriam elas? Nas alterações físico, seu desenvolvimento e sexual. Físico, nanismo, gigantismo e acromegalia, certo? Tudo isso a gente tem que anotar. Se o paciente em primeira consulta apresenta uma dessas alterações e qual é o método de tratamento. Lógico que num atendimento de emergência, esses tipos de informações nós vamos buscar primeiramente o nosso HDA e o ISDA, né? Não todo o procedimento em si. Se tiver correlação com o HDA e o ISDA, sim, ok. Mas se não for uma primeira consulta clínica, essas informações nós deixamos um pouco de lado, né? Alterações do desenvolvimento sexual seria a puberdade precoce, né? A puberdade atrasada, entre outras coisas também, tá? Tudo isso é muito bom a gente anotar, principalmente com relação às meninas, tá? Outras alterações seria a galactorreia, síndrome poliúricas, alterações visuais. Tiroide. Alterações locais seriam dor, nódulo, bócio, rouquidão, dispneia, disfagia. Manifestações de hiperfusão. E depois nós vamos ter as manifestações de hipofunção, né? Hipotireoidismo. Hiperfunção. Hipersensibilidade ao calor, aumento da sudorese, perda de peso, taquicardia, tremor, irritabilidade, insônia, astenia, diarreia e exoftalmia. Manifestações: hipofunção. Hipersensibilidade ao frio, você vai ver que uma é ao contrário da outra, tá ok? Diminuição da sudorese, aumento do peso, obstipação intestinal, cansaço facial, apatia, sonolência, alterações menstruais, ginecomastias, unhas quebradiças, pele seca, rouquidão. Deixa eu colocar um adendo aqui. Todo paciente que tem o seu processo de hipertireoidismo, alguma hora na vida ele vai ter sintomas de hipo, tá? Porque o hiper ele se assemelha muito ao hipo, porém não é. O hiper ele tem corpo quente, taquicardia, é um paciente agitado e o hipo não. Porém todo mundo que tem uma produção exacerbada de um órgão, de um mecanismo, né, seja um hipertireoidismo de fator primário, secundário e terciário, e nos vídeos posteriores eu vou explicar para vocês o que seria isso, né? O paciente de função primária, principalmente, ele produz T3 e T4 de uma forma exacerbada, no qual alguma hora vai ter uma baixa produção, entende? Possivelmente no futuro se torna um paciente, né, de hipofunção, certo? Essas relações aqui que está na hipofunção sobre unhas quebradiças e pele seca, o hipertireoidismo também tem, tá ok? Isso a gente vai encontrar nos dois, não é só uma característica da hipofunção. Os pacientes com paratireoidismo são duas manifestações. Pacientes com hipofunção, pacientes com hiperfunção, tá? A paratireoides, ela regula o cálcio, tá ok? Vamos lá. Paciente com hiperfunção, paciente que vai apresentar um emagrecimento, parestesias, câimbras, dor nos ossos, articulações, arritmias cardíacas, alterações ósseas, raquitismo,
né? O paciente com hipofunção é um paciente que vai apresentar convulsões, queda de cabelo, unhas frágeis, quebradiças. Normalmente o hiperfunção se relaciona ao hipertiroidismo e a hipofunção se relaciona com o hipotiroidismo, porém não é uma via de regra, tá? Pode acontecer isso ao contrário e vice-versa, tá ok? Cada pessoa tem o seu mecanismo e cada pessoa tem a sua função. As suprarrenais. Manifestações por hiperprodução de glicocorticoides. O que pode acontecer? O aumento de peso, né? Faces de lua cheia, o paciente acorda com o rosto inchado, acúmulo de gordura na face, região cervical e dorsal, fraqueza muscular, poliúria, polidípsia, irregularidade menstrual, infertilidade e hipertensão arterial. Sempre que o paciente tiver problemas renais, ele vai ter hipertensão arterial, tá? As manifestações por diminuição de glicocorticoides, né, anorexia, náuseas, vômitos, astenias, hipotensão arterial, hiperpigmentação da pele, mucosas, né? O aumento na produção de mineralocorticoides também vai dar uma hipertensão, câimbras, o aumento da produção de esteroides sexuais, né? Pode dar uma pseudopuberdade precoce, né? O aumento da produção de catecolaminas, né? Também aumenta a pressão arterial, cefaleia. Então tudo isso aqui ele correlaciona com outros fatores. Às vezes a gente vai olhar um paciente, o paciente vai ter um HDA, né? De uma cefaleia. Porém, às vezes o problema dele é um aumento da pressão arterial, um aumento de catecolaminas renais, entendeu? Das suprarrenais. Então isso é muito interessante, você fazer o ISDA bem feito, eliminar todas as suas hipóteses para você ter um diagnóstico perfeito no final, entendeu? Vamos lá. Coluna vertebral, ossos, articulações, extremidades. Coluna vertebral e ossos. O que a gente tem que se preocupar? Dor. Rigidez pós-repouso, né? O tempo, duração após a sua atividade. Localização, se é cervical, dorsal, lombosacra, né? A sua região de dor, se irradia ou não, se é uma dor óssea, né? Que o paciente fala, ou uma dor mais muscular. E se acontece com ele em repouso, só na atividade física ou pós-atividade física. Tudo isso a gente tem que anotar. Os ossos, né? Sua localização, a dor, as deformidades ósseas, né? Caroços, se o paciente já teve alguma cirurgia anterior relacionado a isso, o paciente já quebrou algum osso, o paciente já teve envergadura óssea, quando é criança e tem aquele chamado osso verde, ela pode ter essa envergadura, né? Uma má formação. Então tudo isso a gente tem que anotar em relação, tá? Articulações. A gente tem que anotar dor, localização, suas características, rigidez pós-esforço, pela manhã, tarde ou noite, sinais inflamatórios, né? Se tem edema, se tem calor, se queima a região, se tem rubor, né? A crepitação articular, quando o paciente faz a movimentação da cinética do movimento, se ele tem como é a localização, se é em pontada ou aperto, se irradia ou não. Essas manifestações, se o paciente apresenta febre, ou perda de peso, né? Acúmulo de água, né? Na articulação, os músculos, né? A fraqueza muscular, se o paciente apresenta ou não, dificuldade para andar ou subir escadas, isso a gente tem que anotar, tá? O paciente tem dificuldade para deambular sozinho, sem ajuda, também tem que anotar. Atrofia muscular, se o paciente tem dor, se o paciente apresenta câimbras, se é só no membro superior, por exemplo, o paciente tem câimbras nos flexores dos dedos ou nos extensores, tá? Por exemplo, tem uma câimbra, que a gente pode dizer, que é o paciente, ele luxou, né, a musculatura dos extensores do dedo. Então, assim, é uma epicondilite. E isso demora muito o tratamento. Normalmente atleta tem, e pessoas que trabalham digitando, né, computadores. Espasmos musculares, tá? Tudo isso a gente tem que anotar. O paciente apresenta espasmos musculares na perna, nas costas, no abdômen, no rosto. Tudo é correlacionado à sua região, entendeu?
Agora, se for uma correlação ao todo do paciente, também deve ser anotado. Artérias, veias, linfáticos e microcirculação. As artérias. O paciente apresenta dor, né? Dor de repouso, alterações da cor da pele, palidez, cianose, rubor, né? O fenômeno de Raynaud, alterações de temperatura da pele, alterações tróficas, né? Atrofia da pele, diminuição do tecido, edema, se a localização se é uni ou bilateral, tudo isso a gente tem que estar anotando. As veias, o tipo de dor, né? Edema, alterações tróficas. Aqui eu vou fazer uma adendo para vocês o seguinte: eu estou preparando uma aula sobre a semiologia vascular, tá? E a gente tem que saber, o paciente dói ao andar, dói em repouso, dói com o membro parado ou não, o paciente tem um membro quente ou não. Tudo isso vai estar na aula, tá? Mais para frente. Então vocês aguardem que faz aí um asterístico na sua folha que a gente vai ter uma aula sobre isso mais para frente. Então assim, a gente tem que saber se é uma dor arterial ou uma dor venosa. Tem como diferenciar? Tem. Só com o relato do paciente vocês vão aprender que tem como e vocês têm que colocar isso, tá, no ISDA de vocês. Linfáticos. Localização no trajeto, né, do sistema linfático, se tem linfonodo, se tem edema, qual é a região, tá? Se apresenta em mais de uma região e quais são as regiões linfáticas que o paciente tem. Tá? O paciente está apresentando uma grande quantidade de líquidos, tá? A gente consegue saber. No slide passado eu falei sobre a gente diferenciar dor arterial, dor venosa. A gente tem que diferenciar também dor linfática, dor de microcirculação, por exemplo, se for nas pernas, se é gota ou não, ou se é outro tipo. Porque às vezes o paciente fala, eu tenho gota, não. Às vezes o paciente tem um ateroma venoso, entendeu? O paciente está com uma obstrução arterial, né? O paciente tem algum problema na safena, né? E assim por diante. O paciente tem vários problemas e ele fala, não, é gota, para mim é gota. E não é. Quem vai diferenciar isso é o médico, tá ok? Microcirculação, alterações na coloração da temperatura da pele, tá? Alterações da sensibilidade. Depois eu vou explicar para vocês o que seria um pé neurogênico, né? E tudo mais. Isso mais para frente nas próximas aulas vocês vão entender bem isso. Sistema nervoso, distúrbios da consciência, tá? Dor de cabeça, cefaleia, diferenciar. Tontura e vertigem. A sensação de tontura ou sensação eminente de desmaio, tá? Isso aqui a gente tem que diferenciar. Por exemplo, o paciente está com glicemia, às vezes ele tem uma vertigem ou uma tontura, a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, tá? E conseguir colocar e anotar isso pelo relato do paciente. As convulsões, porque às vezes o paciente fala que convulsionou, mas não convulsionou, o paciente teve apenas um mal súbito, tá? Tem que saber diferenciar. A amnésia, distúrbios visuais, tá? Principalmente o paciente tem fotofobia ou não, né? Distúrbios auditivos. Aqui nos distúrbios visuais, que às vezes o paciente tem alguns borrões negros ou focos de luz aleatórios no seu campo de visão. Você tem que perguntar para ele se ele enxerga isso. Ou você pegar sempre e falar para um paciente alguma cor vermelha, uma cor verde e uma cor marrom. Pega essas três cores e mostra para o seu paciente e pergunta que cor é essa, que cor é essa, que cor é essa. Se ele falar as três cores para você, tudo bem. Tá? Agora se o médico for daltônico também daí aí fica mais complicado. Mas às vezes algumas alterações visuais ou alterações neurológicas fazem com que o paciente momentaneamente tenha esse distúrbio de não conseguir identificar a cor momentaneamente por alguma coisa que está acontecendo, alguma alteração, e isso deve ser anotado. Distúrbios da marcha, tá? Distúrbio da motricidade, né? Voluntária e da sensibilidade. Distúrbios esfínteres, tá? O paciente não consegue segurar o xixi ou segurar o cocô. Distúrbios do sono, o paciente consegue dormir tranquilo ou não, né? Distúrbios das funções cerebrais superiores, né? E distúrbios das gnosias.
distúrbio das gnosias, distúrbios da praxias. Antecedentes pessoais e familiares. Isso aqui é muito importante a gente anotar, perguntar todos os pacientes via relação primária, tá? Pai, mãe, filhos e irmãos. Cunhado entra? Não, cunhado não é parente, tá? E algo que eu vou falar pra vocês. Se a pessoa for adotada, já não tem como você conseguir esses dados, porque a gente precisa de pessoas consanguíneas. Então, assim, pai e mãe de sangue, tá? E filho de sangue. É meu filho, mas é adotado. Não, ele não tem as mesmas características que você, ele é outro indivíduo, tá? Então, isso tem que deixar claro, porque muita gente fala assim, eu colhi os dados, o pai e a mãe tem isso, o filho tem isso. Tá, mas essa pessoa tem o pai e a mãe adotado e essa pessoa também adotou uma outra criança. Você vê que foge totalmente da linha de raciocínio médico, né? A gente não consegue determinar, pegar um fator genético de uma pessoa que nunca teve contato genético com a outra, mas é pai, tudo bem, é pai, é mãe. Não estamos falando nada sobre isso. Mas na medicina a gente tem que entender o que é hereditário, né? Vamos montar nosso genograma. Então, assim, a gente tem que saber como trabalhar, tá ok? Vamos lá. Antecedentes pessoais. Considera-se avaliação do estado físico, tá? Fatores pessoais, familiares, saúde e doença, né? Antecedentes fisiológicos, antecedentes patológicos, né? O que seriam os antecedentes fisiológicos, né? Paciente, gestação, nascimento, desenvolvimento psicomotor, neural, desenvolvimento sexual, né? Tudo é o processo todo do paciente. Ocupações anteriores, já trabalhei com caldeiraria, já trabalhei com ferramenteiro, já trabalhei como marceneiro, já trabalhei como pedreiro. Tudo isso a gente tem que colocar, ocupações anteriores. Ocupações também, hoje, a gente tem que anotar, porque às vezes o paciente fala para você, eu trabalhei a vida toda como caldeireiro numa fábrica, com temperatura, e agora eu trabalho no escritório, porém eu estou apresentando alguns sintomas. Mas o paciente passou 20 anos trabalhando como caldeireiro e faz 2 a 6 meses está trabalhando num lugar com ar-condicionado. Você vê a mudança? Então isso a gente tem que colocar aqui. Atividades físicas, o paciente apresenta, né, a frequência, duração, tempo e prática. Lembra que a gente tem que falar que o paciente tem que fazer 150 minutos por semana ou 3 a 4 vezes, né, por semana de 40 minutos diário. Então, assim, a gente tem que lembrar que existe um cálculo, tá, para atividade física semanal, e a gente tem que calcular isso na hora e saber se o paciente é um paciente que pratica atividade física, um paciente que só faz algum tipo de atividade física, se é duração, tempo, prática, os hábitos. Aqui vai entrar também tabagismo, o cálculo tabagismo. Então, quantos cigarros ele fuma, quantos paeiros ele fuma, quantos narguilé ele fuma, tudo que for de fumar você tem que calcular, tá? Narguilé tem um cálculo, paeiro tem um cálculo, cigarro tem um cálculo. O etilismo, quanto que ele bebe e quais são os dias da semana que ele bebe. Bebe todo dia, quais são a quantidade e o que ele bebe. Tá? Eu bebo só cerveja, tá? É uma coisa. Eu bebo uísque, só a cachaça de alambique, só coisa forte, outra coisa. Eu bebo gasolina. Acontece, paciente que bebe gasolina, tá? Drogas, quais são os tipos de droga, tá? Aqui vai entrar anabolizantes e anfetaminas. Alguns tipos de pacientes também fazem uso, por exemplo, de analgésico. A grande parte dos pacientes são profissionais da saúde, tá? Muitos de vocês que não estão vendo esse vídeo provavelmente vão encontrar amigos de trabalho que são viciados em dopamina. Então, a gente tem que anotar. E também a gente tem que anotar a prática de atividade sexual, tá? Quantos parceiros tem, se não tem, e se faz uso de preservativo, tá ok? Alimentação. Às vezes a gente acha fácil perguntar sobre alimentação, mas a gente tem que saber se o paciente come fibra, não come verdura, se não come, se o paciente come proteína adequada para aquilo, da atividade que ele realiza, se ele está consumindo alguma coisa que a gente sabe que ele é alérgico, possivelmente ele seja alérgico, mas ele talvez não saiba. O paciente é alérgico à lactose, mas consome iogurte o dia inteiro, né? Ou o paciente tem algum problema neurológico e ele consome uma grande carga de
de guaraná em pó e tudo mais, e isso afeta. Então, assim, tudo isso a gente tem que saber o que o paciente consome. Isso é normalmente no finalzinho da nossa anamnese, né? Ele está presente por quê? Porque a gente consegue correlacionar. Ah, o paciente está apresentando isso porque ele aqui, ó, ele está consumindo isso diariamente. E essa parte de educação, promoção da saúde, compete ao médico também realizar. Condições socioeconômicas e culturais. Habitação. Como é alvenaria, número de quartos, número de banheiros. Se tem saneamento básico, você tem que colocar água encanada, condições socioeconômicas, condições financeiras. Aqui seria legal você colocar o quê? Quantas pessoas tem, né, morando junto? Quem são elas que moram junto? Porque às vezes a pessoa mora numa casa que tem vários indivíduos que não são parentes. Se tem animais, qual tipo de animal, se esses animais são vacinados ou não. Se a casa ela é de alvenaria, ou seja, tem reboco na parede. A casa é só no tijolo. A casa é de madeira. A casa tem forro. A casa tem piso frio. Tá? Por quê? Porque a gente vê que muitos pacientes falam, é de alvenaria, ele entende que fosse um tijolo. Tá, mas o paciente é todinho, a casa dele é todinho de tijolo e não tem forro. Daí, possivelmente, o paciente, tô com uma dor muito forte no peito, dor no peito, e você veio pela casa, o que você vai suspeitar? Trypanosoma cruzi, primeiramente. Por quê? Porque a habitação do paciente é ideal para o inseto. Então, tudo isso está dentro dos dados. Então, a gente tem que ver que quando a gente faz a anamnese, a gente está colhendo o quê? O histórico. A gente está fazendo o histórico todinho do paciente. Tá? As condições culturais. Por que colhe as condições culturais? Tá? A escolaridade, a vida conjugal, relacionamento familiar, investigar sobre como é a relação deles com os filhos, os pais, os irmãos. Aqui, tá? Alguns livros entram sobre a sexualidade e o uso de preservativo, condições culturais. Por que eu falei isso antes? Porque é mais fácil você colher os dados lá do que essas condições culturais, tá? Porque nem sempre essas condições culturais entram. Como você coloca drogas e outros tipos, você já coloca lá o uso de preservativo ou não, porque às vezes o paciente faz uso de droga injetável coletiva e adianta perguntar se você faz uso de preservativo ou não. Entendeu? Então, assim, entra tudo junto, mais fácil para você. Exame psíquico e avaliações de condições emocionais. O que a gente tem que avaliar? Né? Consciência, atenção, o nível de atenção do paciente, se o paciente tem orientação sobre o tempo e o espaço, se ele tem dupla personalidade ou não, né? Se o paciente está tentando te enrolar ou não, ou qual é o pensamento, o paciente tem um pensamento normal, fantástico, né? O paciente alucinado, o paciente que consegue ter um conceito visual com você, no qual você sabe que o paciente está bem, né? Emocionalmente, psicologicamente, quanto à patologia que ele está apresentando, aquilo que ele está suspeitando, ou se ele pode te oferecer algum perigo, porque a gente vê muitos relatos médicos sofreram agressão por causa do paciente. O paciente ele chega nervoso. Quem mantém o ambiente, o nível do ambiente ser calmo, controlado, somos nós. Então tudo isso a gente tem que avaliar, ok? A gente tem que avaliar o que mais? Memória do paciente, se ele está apresentando, se ele se recorda, tá? De algumas atividades ou não. A inteligência, o nível de inteligência, porque não adianta você falar num nível intelectual muito alto e o paciente não entender nada. Você tem que falar de que a forma que o paciente entende. Às vezes até gíria você tem que colocar no diálogo. Chegar o paciente, e aí, meu querido, o senhor entendeu? E aí, mano, tudo firmeza? O que está acontecendo com você? Entendeu? Então, assim, o diálogo, o linguajar, tem que tomar muito cuidado para você não ser invasivo, não ter problemas posteriores quanto ao modo que você fala com o paciente, mas você tem que falar numa leitura que o paciente consegue entender, tá? Ver se o paciente tem senso, percepção daquilo que está acontecendo, tá? Se o paciente tem vontade do tratamento ou não, se ele é um paciente negativo, e o paciente se ele tem psicomotricidade, ok? Isso é interessante a gente anotar também.
afetividade quanto ao paciente, o nível do humor dele com outras pessoas em relação a você como médico. O paciente, ele chega para o médico, ele é uma pessoa. Quando ele sai da sala do médico e vai para a enfermagem, ele é outra pessoa para a enfermagem. Então, normalmente a gente sai, vai e fala com a equipe da enfermagem, que ajuda muito a equipe da enfermagem. A gente fala, o paciente está assim, não, doutor, o paciente está diferente. Então, por que a gente tem que ter essa malícia de saber que o paciente muitas vezes é uma coisa no consultório e fora é outra? Porque isso acontece no dia a dia. Vocês vão notar muito isso. Comportamento dele, né? E outras compulsividades, atos, pensamentos, né? O paciente é muito ansioso, o paciente tem alguns hábitos, né? E tudo isso a gente tem que estar anotando. Eu agradeço que vocês estão assistindo os vídeos, né? Chegamos ao fim da nossa aula. E acompanhe a aula número 3 de exame físico no próximo vídeo. E também as outras aulas que a gente vai estar colocando ao decorrer da semana. Curta, compartilhe, ativa o sininho de notificação, tá? E se inscreve no canal. A gente também está no Instagram e no Facebook. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.